inventar. Você me lembrou de uns livros que meus alunos estão lendo, Diário de Pilar. É muito fofinho. A Pilar viaja o mundo, ela é rica. Não sei se ela é rica, mas ela viaja o mundo. E aí ela ela aprofunda na cultura. Aí os meus meninos estão lendo lá, eles estão lendo Pilar no Egito. Quem? Tá gravando. Quem não sabe ler? Para, eu tô fofocando. Não, acho que fica legal um corte assim. Mas aqui, o quê? Olá, gente. É sério que tá gravando? Nós vamos conhecer agora mais um Oh, meu vídeo. Deus, Hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre o perdão. Perdão. Que perdão? Perdão? Meu peitão, né? Perdão? Sério? Eu não falei de perdão? Não, mas você tava gravando mesmo? Não, pode Tá. pausar e começar a outra. Não, ficou legal assim. Eu tava falando de fofoca. Não tem problema. É assim Já que a começa gente com é. uma fofoquinha. A vida como ela é. Por isso que as pessoas têm que perdoar a gente tanto. Então, gente, perdoe. Tananana. Gente, Como é que é aquele negócio do Jornal Nacional? Canta aí. Ui, vibrou. Ô, gente. Ui, que é esse? Nossa. Gente, Gente. defina o perdão. Vamos começar Ai, assim. nossa, que Vocês tema acham mais- que é fácil perdoar? Que tema mais... Quero ver você perdoar, então. Quero ver Só perdoa quem se você sente ofendido. Subindo, descendo. Tá. Melhore, querido. Definir perdão é muito difícil, gente. Eu acho que a gente, nem sei se a gente compreende o real significado de perdão, porque tem gente que fala que perdoar é tipo esquecer e voltar a conviver. Já não concordo, porque, minha filha... Não. Eu acho que o dia que, tipo, bate no seu coração aquela situação e não te magoa mais, você Sim. perdoou. Eu acho que é Vocês isso. acham que vocês já perdoaram alguém? Já. Tipo assim, que aconteceu, fez alguma coisa com vocês Já. e aí vocês passam por Eu cima acho que não o daquilo. suficiente. Eu, tipo, Entendi. a situação que mais precisaria de perdão na minha vida, eu não perdoei. De verdade. Tipo, ainda, toda vez que eu penso, ainda fico meio muito putaça. Aí vocês acham que, tipo assim, é porque vocês esqueceram ou porque vocês, tipo, deixou pra lá ou vocês não sentem mais, Eu acho que não tá presa mais naquele sentimento? Cada situação é uma situação. Tem situações, e no meu caso, teve algumas situações que foram muito, mas muito graves e eu perdoei. E aí, por exemplo, na minha visão, um desses casos, vamos falar um mais grave, que eu acho que foi o mais grave. Eu perdoei não pela pessoa ou pelo que aconteceu. Eu perdoei por mim mesma. E pela pessoa, apesar de eu ter perdoado, a visão que eu tenho dela é de pena. Entendeu? Porque foi uma situação assim grave e tal. E aí, quando eu penso na pessoa, eu vejo ela com pena. Sabe? Uma pessoa capaz de fazer de cometer isso, de fazer determinada coisa, magoar o outro sem o mínimo de remorso. Eu tenho pena dela, eu tenho dó. Porque tem que ser uma pessoa muito... Como é que eu posso dizer? Tem que estar muito podre por dentro. Pra entendeu? fazer o que fez com Pra você. fazer o que fez, entendeu? Então, assim, eu perdoei mesmo. É uma situação, assim, grave, mas quando eu lembro do que aconteceu, não me dói, é de boa. E, assim, uma coisa que me ajudou, né, a ter um pouquinho mais... não que seja fácil, perdoar não é fácil, não. Tem situações mesmo na minha vida que é um processo ali. Eu não posso dizer que eu perdoei, não. Tá ali em processo. Mas o que me facilitou bem é que a minha religião me ajudou pra caramba nesse processo, porque ser cristã, você entende, e principalmente se você é espírita, você entende determinadas leis. E aí, a própria vida, pra mim, já mostrou que em diversas situações, diversas vezes, a vida já me provou que quando você deixa a pessoa com... Não seria esse nome, mas como se fosse, como é que eu posso explicar? O karma dela, não tem nada, absolutamente nada que a gente faça, que o outro faça contra a gente. Não há situação nenhuma que vai ficar impune. Por mais que a gente não veja ali no momento, não no sentido de vingança, mas não que a gente não veja aquela pessoa pagando, pela minha fé eu tenho plena consciência que ela vai arcar com aquilo. E isso me faz ter pena dela, entendeu? Nesse sentido, a religião me auxiliou nesse ponto. Em outro ponto também, eu acho que o perdão, pelo menos é a minha concepção, tá? O perdão não tem nada a ver com o outro. O outro não precisa do perdão. Quem precisa perdoar somos nós. Por quê?
A partir do momento que alguém nos fere, nos machuca, e a gente não consegue superar aquilo, quem fica preso na situação somos nós, de certa forma, entendeu? Diz que raiva é um veneno que você toma e quer que o outro morra. Exatamente, é isso. E eu acho que o perdão é um pouco disso. Porque o perdão não é que o outro precisa ouvir de você. Alguns casos, sim, né? Que a pessoa precisa, eu te perdoo. Pode falar. Eu ia falar que você pensasse que dá mais raiva ainda. Mas a raiva é sua, a raiva não é do outro. Tipo assim, ele pode ser, tipo assim, ele pode ser a causa da sua raiva, mas quem vive com aquilo é você. Aí é literalmente um veneno que você toma, mas espera que o outro morre. E assim, eu perdoo por mim, porque imagina, eu fui lesado de alguma forma, né? Alguém me magoou, me feriu, fez alguma coisa contra mim. Além disso, eu ainda vou ter que sofrer as consequências desse ato, ficar revivendo isso. Não, eu deixo pra trás, entendeu? Eu busco deixar isso pra trás. Por quê? É igual uma metáfora que eu uso até com meus alunos, né? Se alguém pega um saco de lixo e te oferece, você pega aquele lixo se você quiser. Você vai aceitar aquele lixo e ficar com aquele lixo? Em algumas situações, ter raiva das pessoas, não perdoar as pessoas, é pegar o lixo que aquela pessoa é. Não, que pesado. Pegar o lixo que aquela pessoa é e enfiar debaixo do braço. Eu não quero o lixo dos outros, ó. Beijo. Perdoo não pelo outro, mas por mim. Mas, assim, aí eu levantando uma bola, que pelo menos é a percepção que eu tenho partindo das minhas próprias vivências. Por um exemplo, eu acho mais fácil perdoar as ofensas, as circunstâncias, os males que eu vivi na vida adulta do que na minha infância. O que me fizeram na infância, a mágoa é mais turva, sabe? Sim. Então, tipo assim, às vezes eu até como adulta eu me resolvo, entendeu? Ou nem penso nisso, ou nem... Sim. Não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, mas que se eu deitar e parar pra pensar, minha criança interior é ferida pra caramba e ela não é tranquila com isso e não perdoou e tipo assim, todas as vezes que eu mexo nessa água, nessa má água, eu adoeço fisicamente. Já aconteceu vezes de eu, tipo assim, eu ficar com a garganta tão infeccionada que eu não falei. Aí na terapia eu fui, tipo, descobrir que, tipo, é como se é uma coisa que eu guardei tanto que eu travo a minha voz pra não tocar naquele assunto, entendeu? Nossa, então, assim, não sei, mas pelo menos pra mim, as coisas que fizeram ao meu eu adulto, é muito mais fácil de eu lidar, não que perdão seja fácil, pelo menos pra mim não é fácil, mas do que as coisas que fizeram pra minha criança eu perdoar. E assim, então eu ainda guardo muitas más águas, sabe? Muitas mágoas. Ferida, a gente às vezes não para pra pensar, mas a ferida da criança, o que é a ferida da criança? Situações que a gente passou, que a gente vivenciou na infância e acabam marcando a gente pro resto da vida. Por quê? Quando a gente é adulto, a gente tem repertório para lidar com determinadas situações. E quando a gente é criança? A psicanálise fala... a vida toda, né? O que acontece lá na criança. A psicanálise fala que a criança só sente, ela não interpreta. Por isso que, às vezes, uma coisa assim, por um exemplo, não é o meu caso, não, mas quando a criança tem pais que brigam muito e, tipo, fica assistindo aquilo. Ela não interpreta que os pais vão se resolver racionalmente. Ela só vai sentindo o peso daquela angústia, sentindo o peso do ambiente pesado. Criança só sente, criança não interpreta. Porque hoje, tipo assim, como adulto, se eu passasse pela mesma situação, eu interpretaria a situação, porque eu não só sinto, hoje eu tenho razão, eu interpreto. Então, por isso que o adulto lida melhor com as circunstâncias. A criança, ela é mais pura, mais limpa, né? Então ela só sente, o raciocínio dela não constrói uma solução, não constrói. Então ela vai guardando aquilo como sentimento. E eu acho que, tipo, nesse sentido, eu acho que o perdão do que a gente viveu ali do 0 ao 6 é mais complexo do que maior. É mais difícil. Só que ele é o mais determinante também. Porque, assim, sua vida, gente, é impressionante. A gente repete os nossos padrões ali, aquela coisa negativa, a gente repete. Mas o positivo a gente também repete, porque a vida é uma sucessão de hábitos, né?
Eu não sei se é uma percepção minha ou se vocês estão observando isso também. Mas as crianças que a gente trabalha na evangelização, eu vejo elas talvez raciocinando mais, sabe? Porque eu, quando era criança, se minha mãe olhasse assim com um olhar diferente, eu já sabia que tinha uma coisa que estava fazendo errado. E aí eu já ficava, tipo assim, se ela raiasse comigo, eu já sabia que eu estava fazendo errado, e aí eu ia consertar. As crianças de hoje em dia, não. Assim, eu não sei, estou falando todas que eu não observei de todas, estou falando as que a gente tá. A gente xinga elas, ou se a gente precisar brigar, chamar atenção, e às vezes assim, outras pessoas também que abordam elas assim, tipo assim, às vezes tá com mais raiva e fala com eles com mais raiva, eles não sei, tá agindo mas eu acho que aí é um texto também, sabe? Pode falar. Não vou falar. Eu acho que o que acontece? Aí eu acho que já não envolve tanto essa questão de, como é que eu posso dizer? Eu acho que o ponto é outro. Eu acho que é mesmo a questão da criação. Sua mãe te condicionou a isso. Outras mães não condicionaram a isso. Outras mães, por exemplo, né? Eu sou professora. Então, assim, tem criança, você pode brigar, deixar sem atividade. A mãe pode bater. Eu tive um aluno que, o que acontece? Ele não fazia, ele consegue, por exemplo, faz as avaliações, ele até consegue ali tirar uma nota razoável e tal. Mas, por exemplo, caderno sempre incompleto, ele não faz a tarefa, não faz atividade. E aí, com esse aluno, eu já tentei, né, no caso. Eu tentei conversar com ele, já tentei punir, já tentei conversar, já tentei deixar sem recreio, eu já tentei de tudo. Ele simplesmente, se ele vira e fala que ele não vai fazer, ele não faz. Aí o que eu fiz? Pedi a ajuda da mãe. Mãe, me ajuda. A mãe pôs de castigo. A mãe já bateu, não concordo muito, né? Mas a mãe já bateu, não espancou não. Mas a mãe já bateu, a mãe já cortou o videogame, cortou o celular. A mãe ficava acompanhando. E não muda nada. E ele não mudou, é dele. Ele não faz e não tem nada. Até o pai dele, né? Assim, os pais são separados, o pai não é tão presente, mas até o pai dele tentou intervir. Não adiantou. Quando ele se viu cercado, que a mãe tava todo dia, eu passava o caderno para ela completar, o que não completava na escola, ele completava em casa, sabe o que ele fez? Ele vai de van escolar, ele tacou o caderno pela janela. Aí a gente arrumou outro caderno com as atividades. O que ele fez? Ele enfiou o caderno dentro do sofá para não fazer a tarefa. Então, assim, eu acho que isso vai muito da criança e também da criação e da geração. Hoje em dia, a criação tá mais flexível, o que é positivo, mas ao mesmo tempo também tá mais... Eu tenho uma ponderação sobre esse tema, assim, tipo, já que a gente mudou um pouco de assunto, mas é que nesse ponto eu acho que as gerações têm um problema, sabe? E é uma coisa nossa. Nós fomos criados com mais rigidez. Os nossos pais eram autoridade absoluta, máxima, e a gente vivia sobre um certo rigor. Uma hierarquia ali. O grande problema das gerações é que elas olham para a anterior e querem desprezá-las. Tipo assim, eu tenho muitos traumas, então eu vou criar o meu filho sem traumas. Quando eu estou criando o meu filho sem traumas, eu estou criando outros tipos de trauma, gente. Toda pessoa está traumatizando a criança. Só um parênteses, eu vi uma frase que, gente, é real. Sendo mãe, eu falo que é real. É impossível educar uma criança sem traumatizá-la. Não tem jeito. Não tem jeito. Só que você vai mudar os traumas. Aí o que as pessoas, os pais hoje fazem? Eles querem ignorar tudo que os pais deles fizeram. Então, eles são pais mais permissivos. Não, é porque eu acolho o sentimento. Não estou criticando acolher o sentimento. Mas eu acolho o sentimento da criança, eu não brigo. Mas eu não ponho de castigo. Que ela precisa aprender a lidar com as próprias emoções. Aí, nesse ponto, eu sou muito Rossandro, sabe? Ele é um psicólogo que ele fala que a educação ela precisa ser pendular. Eu preciso ir lá atrás e buscar o que foi bom. Sim. E ir lá na frente e fazer diferente. Nem tudo que meus pais fizeram foi bom.
Mas eu sou uma pessoa ética, com cara, tem meus problemas, sim, mas eu encaro a vida com ética, eu respeito as pessoas, então, ok. Então, meus pais não erraram 100%. Sim. Eles acertaram, porque eu sou um adulto funcional, 100% funcional. Não, tem minhas loucuras? Tenho. Normal. Mas, tipo assim, eu funciono. Eu Sim. sou um adulto que em sociedade consigo. Então, eu não posso ignorar e falar que tudo que os meus pais fizeram foi ruim. Acho positivo bater. Não, mas tem alguns momentos que você tem que ser incisivo, sim. Criança precisa de limite. E assim, deixar livre, porque eu tô criando um adulto pra ser livre, pra ser uma alma independente. Legal, cara, mas a vida vai cobrar o preço dela. A vida não vai mudar porque você tá criando uma alma livre. Você tá criando uma alma livre que na hora que o primeiro namorado der um pé na bunda dele, ele vai dar conta de lidar com as próprias emoções sem se cortar? E vai dar conta de lidar com frustração. E isso é uma questão que realmente, assim, é algo bem importante de lidar. Porque, por exemplo, hoje em dia, quem nunca passou por isso? De estar numa festa, num restaurante, num local público e ter uma criança totalmente sem limite, fazendo absurdos, só terminar de concluir, fazendo absurdos, incomodando os outros, batendo nas outras crianças, achando que é do centro do universo, e os pais, ai meu Deus, meu filho, ele tá um pouco irritado porque ele tá com sono. Gente, pode falar. Não, esses dias saiu uma matéria falando, não sei se vocês viram que a companhia aérea Sim, eu quase infarto, eu arrupio, gente, eu fico louca, eu arrupio, porque eu não acredito. Conta aí pra quem não sabe. Eles pararam o avião. Não decolou com o avião porque a criança... Não decolou, chegou a decolar. Mas as pessoas chegaram a descer porque a criança não queria sentar. Não queria colocar o que acontece? O avião, acho que foi, eu não lembro em que país foi, mas o avião decolou. E aí a aeromoça passou fazendo, né, aquela checagem. E aí pediu para que ele se sentasse e colocasse o cinto. Ele se recusou. A mãe não conseguiu botar ele sentado com cinto. Devido a isso, porque é protocolo de segurança, todo mundo tem que estar com cinto de segurança sentadinho no avião. Eles tiveram que pousar, voltar com o avião. Já tava no céu. Tiveram que voltar porque o menino se recusou pra retirar eles do voo pra depois o voo seguir. Gente do céu. Pra fim de entender uma coisa dessa, meu primo é piloto. Ele é piloto de plantação, sabe? Tipo, passa voando. Passa agrotóxico mesmo, mas enfim. Ele é piloto. Ele falou já com a minha mãe que as pessoas acham que a decolagem, o pouso é a parte mais difícil do voo. Mas segundo ele, não. É a decolagem. É a parte mais difícil do voo e a que requer mais atenção do piloto, mais, né? Tipo assim, você tem que contar muito ali, com tudo funcionar muito perfeito, que a chance de dar ruim subindo é melhor que descer. E só pra abrir um parênteses aqui, eu não sei se vocês lembram. Um mês atrás, teve um acidente aéreo em que a janela do avião, ela soltou e o cara foi sugado pra fora. Ele só conseguiu se salvar porque ele tava de cinto de segurança e a esposa se agarrou a ele. Então pensa, se esse moleque, desculpa, tá? Mas esse moleque em pé, sem cinto. Ô, meu pai do céu. E aí, mas aí, olha você vê, você prejudicou ali uma média de 180 pessoas, no mínimo, por menor que o avião seja, não é menos de 180 pessoas, por indisciplina. Não é tipo assim, não é uma coisa assim, se fosse, por exemplo, a criança passou mal, né? Teve um problema cardíaco. Cara, ok, eu super acho, nossa, ter que descer, todo mundo entenderia, mas eu fico imaginando, eu rupi, gente, eu fico muito com raiva. Falta de porque limite, assim, você tá criando, você tá criando a pessoa pra viver em sociedade. E sabe o que eu acho triste? Que hoje, com um menino ali, não sei quantos anos que ele tinha, mas vamos lá, um menino de 5, 6, 7 anos, a mãe não controlou. Só que um dia quem vai controlar não é a mãe, não. Exatamente. É a polícia, é o exército. Você tá preparado pra ver seu filho sendo controlado pela polícia, sendo controlado pelo exército? Você tá preparado? Ou pior, tá? Você tá preparado por seu filho não saber lidar com as próprias emoções a tal nível, porque ele nunca foi frustrado na vida, e ele tirar a própria vida? Uma coisa que você me lembrou, você falou, citou o Sandro aí, eu lembrei de uma fala dele, que é assim, antigamente os filhos respeitavam o pai. E aí,
a geração, né, a nossa geração, né, tá criando os filhos hoje, eles têm uma necessidade de ser amado pelo filho. Só que o que acontece? Papel de pai e mãe é educar, não é ser amado. Quem tem que dar amor somos nós pais para os filhos. E a grande questão é, uma criança, ela não se desenvolve plenamente se ela não tiver segurança, se ela não tiver limite, se ela não tiver educação, né? Se ela não souber conviver. Ser humano nenhum aprende a ter respeito, a ter limite, se não é ensinado. Você tá entendendo? Eu não tô dizendo aqui que a gente precisa ignorar o sentimento das crianças. Eles precisam ser validados. Só que a grande questão e eu acho, né, se a gente for olhar as pesquisas, a quantidade de pessoas, né, de jovens, adolescentes, né, que tentam suicídio aumentou. Crianças e jovens que têm depressão aumentou. E aí, se a gente para pra pensar, imagina uma criança sendo criada, tudo que ela quer, toma. Tudo que eu quero fazer, ok. Tudo que eu faço, estando certo ou errado, é validado. Uma coisa. Vai chegar um momento que quando a vida... Porque o que acontece? Por mais que a gente ame nossos filhos, a gente não consegue criar eles numa redoma de vidro. Uma hora esse filho vai ter que viver em sociedade. E aí, na hora que ele for viver em sociedade, que ele tiver que lidar com frustração, que ele tiver que lidar com o não, que ele tiver que respeitar o outro, como que isso vai ser? Eu tive um problema com a minha filha, né? Eu até levei ela no psicólogo e tal, pra me auxiliar ali, né? A conduzir. O que acontece? A minha filha, eu faço de um tudo por ela. E aí, o que acontece? Minha filha estava começando a fazer pirraça demais. Muita pirraça. Eu falava não, era um absurdo, se jogava no chão e tal. Normal da idade, sim. Só que aí a psicóloga me deu uma chamada e que eu fiquei assim, realmente. Ela virou pra mim e falou assim, olha, o que ela quer comer, ela escolhe, ela come, você dá. O brinquedo que ela quer, ela te pede, você dá. Ela quer fazer isso, você faz. Eu entendo que você esteja criando sua filha, querendo o melhor pra ela. Mas você já parou pra pensar quais são os momentos que ela tem essas questões? Quando você fala não, quando você nega. Será que você não tá dizendo sim demais não? Será que ela não tá precisando aprender a ouvir o não e lidar com frustração? Ela não estava adaptando a escola, eu tirei ela de uma escola e coloquei em outra, e essa era devido a questões, né, profissionais, eu precisei deixar ela numa escola integral. E aí eu tava pensando seriamente em tirar, porque ela chorava, ela dava pirraça pra ir pra escola, psicóloga. Ela dava pirraça pra ir pra escola. Aí eu sentei com a psicóloga e falei, olha, eu tô querendo trocar, o que você acha? Ela virou e falou assim, Jéssica, olha, a minha visão enquanto profissional, enquanto psicóloga infantil, é que você não tire. Aí eu falei assim, ué, como assim? Sua filha mora, né, com você, mora com seus pais. Então ela tem acesso aos avós. Avós, mínimo, né, gente? Eles não interferem, assim, eles não interferem nas minhas decisões, mas querendo ou não, né? É avô. É avô. Ela tem, né, com o pai, ela tem uma madrasta que faz também as vontades dela, ela tem um quartinho montado lá na casa do pai dela. Então, assim, ela vai passear, ela dá super bem com a madrasta, então tudo na vida dela é muito prazeroso. E por que ela tá sofrendo na escola? Escola tem limite, escola tem regra, tem horário, ela não pode fazer o que quer do jeito que quer. Não que ela faça isso em casa, mas em casa é muito mais livre, né? E aí, é o contraponto. Que bom que ela tem esse contraponto da escola, porque ela tá formando regras agora. E aí, eu comecei a parar pra pensar, e aí ela melhorou pra caramba. Por quê? Eu comecei a limitar mais e dar um pouco mais de limite nela. Ela melhorou o comportamento. Então, às vezes eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo? Quem tava fazendo errado era eu, entendeu? O problema não era ela, o problema não era a escola, o problema era eu. Na ânsia de querer fazer o melhor pra ela, eu tava errando. Porque é impossível, gente. E aí eu falo assim, seja uma criança com laudo, seja uma criança com neurotípica ou atípica, limite é algo necessário para a formação do indivíduo. Uma criança sem limite, seja qualquer criança, vai impactar negativamente no desenvolvimento dela. Vai impactar. Aí por isso que nas escolas eu falo com propriedade de causa. Tem tanto caso de menino que batendo, crianças agressivas, crianças que não sabem ouvir não,
crianças dando problema na escola. Sabe Por quê? umas coisas Em casa besta? pode fazer tudo. Na escola tem regra. Mas sabe uma coisa besta, assim, que é besta, mas é o valor do aprender que na vida nem tudo vai sair como eu espero. Os pais vão julgar com os filhos, aí se a criança perde, ela dá a birra, ele vai lá e deixa ela ganhar. Não, gente, ela tem que aprender a perder no joguinho. O joguinho, sabe aquele joguinho da velha, o joguinho de memória, ela tem que perder. É uma coisa boba. Ela não vai morrer porque ela perdeu. Ela vai ficar triste? Vai, faz parte. É a tristeza que ela pode administrar. É a hora de você ensinar ela a administrar a tristeza. Olha, filha, realmente perder não é legal, não é bacana, não é gostoso, mas acontece, não uma, não duas vezes na vida. Então, às vezes eu vou pleitear, mas aí lá no futuro, quando ela for um adulto, que ela pleiteia um cargo e não consegue, é legal pleitear um cargo e não conseguir? Não, não é legal. É legal gostar de alguém, não ser correspondido. Não é legal, fora. mas é uma coisa que pode acontecer. A gente tá desejando isso pro filho da gente? Não, mas pode acontecer. Então, quando a gente fala isso, não é para os pais serem agressivos, serem autoritários, porque ser autoridade é diferente de ser autoritário. Mas quando a gente toca esse assunto que é sensível, não é fazendo uma apologia à violência, não é fazer nada disso, muito pelo contrário. Você pode pôr limites e ensinar para a criança que nem tudo é possível sem levantar a voz e nem a mão para ela. Exatamente. É totalmente possível. Tanto que a gente conseguiu uma coisa na evangelização que está funcionando muito bem. Antes, a gente se desgastava e as crianças se desgastavam. Por quê? Sempre teve regra, sempre teve limite. Um lugar que reúne muitas crianças de origens diferentes, em contextos de vida diferentes, é muito mais difícil de você colocar ordem do que na sua casa com um filho. É mesmo Dois porque filhos. aqui quem comanda a equipe. Tá difícil. Não, isso aqui que comanda. Puro suco do caos. Mas aí a gente estava tendo muito problema de disciplina. Era o caos instalado e todo mundo ia embora chateado, cansado, exausto emocionalmente. A gente entendeu que um sistema de recompensas faria sentido. Significa que se a gente tem que ficar dando biscoitinho que nossa filha adestrando igual cachorro, gente, não é isso. Não é isso. Dando biscoitinho adestrando igual cachorro. Pois é. Se tudo que ele fizer de positivo eu dou um biscoitinho, eu tô falando que ele é um cachorrinho, uai. E mesmo porque quando ele tiver que vivenciar situações que não tem recompensa, mas que muitas vezes você conquistar o que você deseja é uma realidade, foi isso que a gente fez. Ou seja, o bom comportamento gera coisas boas. O mau comportamento gera coisas ruins. Coisas ruins é uma atividade que não é tão positiva, que não é tão legal, que é mais maçante. É que não é tão legal, parênteses, que não é tão legal na visão deles. Tipo, ler texto, fazer algumas atividades assim, né? Porque eles gostam mais de brincadeiras lúdicas. Isso, e aí... faz parte da idade, isso é natural. Gente, quando eu tinha os meus 10 anos, eu não achava nem um pouco legal ficar lendo. Apesar de eu sempre ter gostado de livrinho, mas não é livrinho bonitinho que eles ficam lendo, é coisa mais maçante mesmo. Mas faz parte. E assim, e não que não é uma atividade legal, mas aí a gente dá a opção, né? Se o comportamento não tá tão legal, nós vamos dar uma atividade tradicional, uma atividade de onde eles ficam caladinhos ouvindo e a gente explicando, são conteúdos legais, mas é assim. E a outra opção é o quê? Uma atividade lúdica, divertida. O mesmo conteúdo em outro contexto, né? De aprender fazendo, aprender brincando, que são coisas muito positivas. O lúdico, ele enriquece. Sim. Só que nem tudo dá pra ser lúdico, gente. A vida não é lúdica sempre. Exatamente. E não que ler não seja legal, tá, gente? Mas pra crianças. Ler é uma atividade ali do professor falando na orelha. E uma atividade brincando, qual que eles vão escolher? Não, e também, tipo assim, tem livros e livros, né? Tipo assim, um livro ali com uma linguagem mais fácil, né? Uma linguagem própria da idade, que geralmente a gente nem os textos que a gente vai escolher não vai ser isso, porque a gente vai ler e vai explicar, porque o objetivo é trazer o conteúdo sem trazer muita ludicidade, porque faz parte. Mas entender que a vida, o que a gente não gosta também faz parte.
inclusive, mas tem muito adulto disfuncional, gente. Tipo assim, adulto mesmo, que tipo assim, não entende que na empresa o ambiente comum precisa ficar limpo, precisa ser respeitado. Não, eu vou contar. Peraí, Ah, vamos tá, pro próximo sorry. vídeo, que agora esse vai acabar e no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre o perdão.